Caro amigo desembargador Sérgio Souza Verani, professor Juarez Cirino dos Santos, com quem já muitas vezes compartilhamos mesas sobre o direito penal, e lembro-me perfeitamente bem da nossa participação na Universidade de Brasília, sob os auspícios do Ministério da Justiça, para discutir a questão da criminalização do terrorismo, e dali saiu realmente uma convicção dos integrantes daquele ministério e dos autores dos projetos de criminalização, no sentido de que não valeria a pena criminalizar, porque se tratava de uma questão política e não uma questão jurídico-penal. O professor Juarez Cirino dos Santos demonstrou aqui a sua enorme capacidade como criminólogo. Eu posso dizer que, a partir da sua contribuição à criminologia brasileira, procedeu-se uma verdadeira ruptura na análise criminológica do fato punível, de modo a não mais tratar como um defeito da pessoa humana, de individualidades desviantes, mas sim como um fenômeno social da mais alta significação. O professor Juarez Cirino dos Santos realmente constitui um marco indelével na história da criminologia brasileira e, consequentemente, de toda a política criminal que nos anima. Assim, é um prazer enorme estar aqui presente com ele, participar dessa mesa tão viva e tão eloquente. Antes de iniciar a minha palestra, eu queria apenas traçar, em 5 minutos, um rápido perfil daquele que é o nosso homenageado, Winfried Hasmer. Winfried Hasmer foi um dos mais notáveis juristas da atualidade. Aqueles que não o conhecem ou não conheceram pessoalmente, Winfried Hasmer correspondeu à segunda geração da Escola de Frankfurt, naquela tradição crítica da sociedade, do Estado, das relações entre indivíduo e poder. Então, consequentemente, Winfried Hasmer marcou também no direito alemão e na filosofia do direito penal alemão um marco decisivo de transformação da análise do fato punível e da pessoa humana dentro de uma perspectiva de realização da própria pessoa e não sob a perspectiva de consecução de políticas estatais. E conheci há muitos anos, nasceu em Gau-Alzesheim, uma cidade pequena do estado de Rheinland-Pfalz, ao lado de Frankfurt, e ali cresceu num ambiente democrático. Seu pai foi, inclusive, preso num campo de concentração. Ele não era judeu, isso é interessante observar, foi preso num campo de concentração, e Hasmer, então, conviveu justamente, já na infância, com os efeitos desse autoritarismo que graçou na Alemanha por 12 anos e se projetou pelo mundo depois com outras formas de repressão mais difusas e não menos eficientes do que outrora. E Winfried Hasmer gostava muito do Brasil. Ele dizia uma vez uma coisa interessante. Aqui no Rio de Janeiro, eu conheci há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, e dizia ele, faleceu agora em fevereiro, e daí dizia ele o seguinte: Juarez, olha, eu tenho uma preocupação muito grande, sabe por que há uma diferença? Eu sinto que há uma diferença. Eu ando na rua, no Rio de Janeiro, eu sinto que há uma diferença entre nós alemães e vocês brasileiros. Qual seria a explicação dessa diferença? Quero saber qual é a explicação. Aí ele olhou para mim assim: eu vou tentar dizer qual é a explicação. Sabe qual é, Juarez? É a luminosidade. Porque num país que convive com a escuridão, as pessoas têm que ser taciturnas. E vocês são alegres, as mulheres são bonitas, os homens são alegres, são gentis, são amáveis. Essa é a realidade brasileira. Então, consequentemente, aqui o direito penal não pode ser igual ao direito penal draconiano proposto pela filosofia do direito penal do inimigo. Aqui tem que ser diferente. E essa é uma realidade que me tocou profundamente, porque vi que ele realmente conhecia a mentalidade brasileira. E Hasmer também foi um grande jurista, não só no plano da teoria do direito, porque muita gente fala, não, porque o sujeito é um teórico e tal. Não, Hasmer foi o vice-presidente da Corte Constitucional da Alemanha. Diferentemente do Brasil, o vice-presidente da Corte Constitucional da Alemanha
ele preside o segundo Senado da Corte Constitucional da Alemanha, que decide sobre questões de direitos fundamentais e direitos humanos. E esse vice-presidente já é, desde logo, eleito pelo parlamento como vice-presidente, e não como juiz da corte, na qual ele depois será eleito como presidente. Ele já sai como vice-presidente na própria indicação do parlamento. Então, é diferente. Outro aspecto interessante também é que o parlamento tem que designar alguns professores catedráticos para compor a Corte Constitucional, não pode ser a elaboração mental exclusivamente política de um parlamentar, ou do primeiro-ministro, ou do presidente da República. Hasselmann, então, como jurista e como presidente da Corte Constitucional da Alemanha, talvez o mais importante tribunal que você tem notícia na atual conjuntura da judicatura mundial, Hasselmann sempre se destacou por um papel fulgurante nessa corte. Hasselmann, então, adotou na corte exatamente as mesmas posturas libertárias que tinha adotado na escola de Frankfurt durante o tempo em que era professor. E Hasselmann fez uma outra coisa também. Hasselmann inaugurou uma série de audiências públicas com parlamentares para discutir os projetos de lei, para mostrar justamente quais as artimanhas do parlamento na consecução, na elaboração da legislativa, de forma a contrariar normas constitucionais. E Hasselmann, então, nessa discussão com os parlamentares, demonstrava o quão iníqua era alguma das proposições, quão iníqua eram algumas das proposições dos parlamentares, e como os parlamentares eram neófitos em matéria jurídica, e mostrava ele de uma maneira muito eloquente. E isso foi muito bem salientado agora pelo jornal alemão, o Süddeutsche Zeitung, talvez o mais importante jornal alemão, que retratou perfeitamente bem esse perfil do Hasselmann, mostrando assim que vai fazer falta à Alemanha um sujeito como esse, quando na audiência pública mostra que os políticos têm que ficar nos seus devidos lugares e que não podem interferir justamente na política penal, que é muito mais importante do que a política legislativa. Então, Hasselmann foi uma figura exponencial nesse contato dos políticos com a realidade jurídica. Então, não é apenas um teórico, é um juiz da mais alta significação. Uma outra particularidade, o Tribunal Constitucional da Alemanha não tem cargo vitalício, é um mandato de 12 anos. Como nós propusemos aqui no manifesto, a nação brasileira, o Juarez Cirino dos Santos subscreveu junto comigo e outros juristas brasileiros, que nós pretendíamos aqui que os tribunais superiores do Brasil tivessem um mandato também limitado a 8 anos, igual ao mandato dos senadores, e não indefinidamente até a vitaliciedade. Bom, esse é o perfil daquele nosso homenageado. Winfried Hasselmann realmente vai fazer falta na perspectiva humanitária do direito penal mundial. E por isso que nós o homenageamos aqui, e ainda posso adiantar, mais uma vez, que essa homenagem irá se prolongar, porque em agosto pretendemos fazer uma nova edição desse seminário, agora com a presença da sua mulher, viúva do Hasselmann, que não é uma dona de casa, mas a mulher do Hasselmann foi presidente do Tribunal de Justiça de Frankfurt e é presidente da Comissão de Ética da Alemanha, que não é qualquer coisa, não. É uma coisa muito séria. Então, ela vem aqui para mostrar quem era o seu marido e como ele contribuiu de forma decisiva para a humanização do direito na Alemanha. E aí traremos também outros professores, como Munhoz Conde e tal, e os brasileiros que não fizeram parte dessa nossa jornada. Então, em 2 etapas, nós prestaremos uma homenagem a esse dos mais notáveis juristas do século XX. A minha fala, professor Verani, professor Juarez Cirino dos Santos, eu queria me dirigir à plateia e homenagear a todos na pessoa do desembargador José Carlos Figueiredo, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Então, na sua pessoa, eu saúdo todos os presentes. A minha fala diz respeito à revisão dogmática da teoria do delito. Pensei muito sobre o que falar aqui nesta homenagem a Hasselmann. E depois de muitas conversas e participação nos seminários de Frankfurt, cheguei a uma conclusão que realmente a homenagem que se fazia a Hasselmann só poderia partir de uma revisão dogmática da teoria do delito. Hasselmann foi uma das pessoas que mais me influenciaram nessa perspectiva de uma revisão dogmática da teoria do direito. Por quê? Porque dizia Hasselmann que o direito penal carrega um déficit de racionalidade. Esse é o grande problema do direito penal, dizia Hasselmann.
como nós racionalizaremos o direito penal. E aí traçava ele uma série de inconvenientes nessas inúmeras propostas de racionalização e dizia ele, pois é, e a dogmática penal alemã nunca se desvinculou de uma relação muito íntima, da relação entre a elaboração doutrinária do delito e a finalidade da pena. Vejam, por exemplo, que o mais notável teórico da atualidade, que é Klaus Roxin, vincula justamente a teoria do delito às finalidades da pena. Toda a elaboração teórica da imputação objetiva e da culpabilidade com uma acessibilidade normativa do sujeito para realizar a sua conduta e se integrar na ordem jurídica está vinculada aos fins da pena. E aí é o problema. E aí, já dizia Hasselmann, vincular a dogmática penal aos fins da pena realmente demonstra que o direito penal não tem uma substancial racionalidade nos seus institutos, mas depende de alguma circunstância política para fundamentar e racionalizar as suas indagações. Então, essa contribuição de se afastar da teoria dos fins da pena e procurar uma elaboração própria para a teoria do delito, talvez seja uma grande contribuição que se possa dar, na atualidade, a uma revisão da dogmática da teoria do delito. Mas, à medida que se justifica o delito para o efeito que a pena possa exercer sobre a coletividade, dizia Hasselmann, igualmente podem ser elaboradas duas demarcações finalísticas, ora com base na chamada proteção do bem jurídico, ora com base na manutenção da estabilidade da norma ou da ordem jurídica. E aí que surge o problema. Será possível que se elabore o direito penal, a teoria do delito, a partir dessas duas perspectivas, da proteção do bem jurídico ou de assegurar a estabilidade da norma? Já demonstrou Juarez Cirino dos Santos, com magnífica exposição, como é falaciosa essa perspectiva de vincular a proteção da estabilidade da norma à própria proibição penal. Por que a proibição penal se exerce? Para estabilizar a norma. Então, a norma precisa ser estabilizada por ela mesma. Então, nós sacrificamos a vida de uma pessoa para obter uma estabilidade normativa da ordem jurídica, sem nenhuma real produção sobre a vida dessa pessoa. Aí que está a chamada deficiência de racionalidade do direito penal. Bem, apesar de todas as elaborações, mas essas duas ideias de vincular o direito penal à proteção do bem jurídico e depois também de vincular o direito penal à manutenção da estabilidade da norma, esbarra em dois problemas muito sérios. Primeiro, que é saber se efetivamente o direito penal protege o bem jurídico. Segundo, é saber se efetivamente o direito penal, como instrumento de sofrimento da pessoa, é racionalmente justificado mediante a simples finalidade de assegurar a estabilidade da ordem jurídica. É o que diz Juarez Cirino dos Santos. Qual ordem jurídica? A ordem jurídica vigente. Então, essa é uma perspectiva puramente conservadora e reacionária, porque se a ordem jurídica for autoritária, o direito penal serve para assegurar o autoritarismo. Se a ordem jurídica for injusta, o direito penal serve para manter a injustiça. Então, esse é o grande problema de racionalidade que se presta ao direito penal. Bem, quando se chega a esse ponto, parece que, independentemente da questão de legitimação, já se pode traçar algumas proposições da dogmática penal para um ponto de partida de uma nova elaboração, de uma revisão dessa dogmática. Eu tracei aqui 3 distintas proposições e 8 subproposições que devem ser seguidas para uma reelaboração da dogmática penal. Disse que quando as pessoas se aposentam, se tornam esclerosadas, né? Não me considero como tal. E por isso que vou mostrar realmente como eu não me considero como tal. Como é que eu posso elaborar, além da aposentadoria, alguma coisa nova em matéria de direito penal. Fora, evidentemente, dos manuais que andam graçando por aí e que só acarretam a destruição de uma elaboração racional do direito penal. Bem, dizia assim,
que as seguintes proposições são elementares para um ponto de partida na reelaboração da dogmática penal. A primeira é: entre delito e pena não há simetria. Isso aprendi com Fabrício. O delito resulta de uma construção normativa sobre os elementos de uma conduta que infringe os limites de uma proibição ou que fiquem aquém de uma determinação. E a pena constitui uma medida política do Estado para manter seu domínio sobre os conflitos sociais. Então não há simetria. Segunda proposição. Entre delito e pena, tampouco é possível traçar um critério de proporcionalidade. O delito busca abstratamente definir um conflito social relevante para o Estado. A pena, por seu turno, pretende quantificar esse conflito em termos de seu cumprimento. É como dizia Juarez Cirino dos Santos, é o problema da elaboração da pena a partir da retribuição pelo tempo de contribuição para o delito. Ou seja, há uma analogia entre o tempo que caracteriza o tempo de produção de uma mercadoria que vai influenciar na consecução do seu preço e o tempo de cumprimento de pena para corresponder justamente ao tempo dedicado à elaboração, ao cometimento do delito. Então, essa simetria é realmente incompatível com um dado de racionalidade. E é desproporcional absolutamente, porque jamais se poderá estabelecer proporcionalmente uma relação entre a pena cumprida e, efetivamente, a lesão causada com a prática do delito. Uma vez, jocosamente, se dizia assim, mas o delito tem que ser bem proporcional, exatamente proporcional, mas muito exatamente proporcional, quer dizer, a pena tem que ser exatamente proporcional ao dano causado pelo delito. Então, se dizia assim, Hassmer brincava com isso, tem que ser proporcional? Tá, muito bem. Então, num sequestro em que o sujeito fica 30 dias nas mãos do sequestrado, pena 30 dias de prisão para o sequestrador. Essa é a exata proporcionalidade. Matou o sequestrado, pena de morte. Cortou um dedo, vamos cortar um dedo. Mas apenas deixou ele 5 dias na prisão, em cárcere privado, 5 dias de prisão para o sequestrador. Essa é a exata proporção entre delito e pena. Isso não ocorre na realidade. Então, na realidade, há realmente uma construção artificial na consecução do tempo da pena correspondente à intensidade do dano causado pelo crime. E aí que está o problema da racionalidade do direito penal. Qual é a racionalidade que aí deflui dessa proporcionalidade que não é proporcionalidade? Como eu já participei de várias comissões de reforma do Código Penal, como é possível, dizia eu nas comissões, quantificar a pena em relação a um determinado delito? Como é possível? Então, dizia um membro da comissão, não, aqui pena de 4 anos, mas que 4 anos? Espera aí, vamos fazer o seguinte, olha aqui. Um sujeito anda na rua e furta Maurício conhece, furta uma bolsa da Duquesa de Alba. Né? A Duquesa de Alba é a pessoa mais rica do mundo. Vocês terem uma ideia, a Duquesa de Alba, ela é descendente do Filipe II da Espanha. Então, tem uma linha de nobreza muito mais importante do que a rainha da Inglaterra, que descende de Filipe II da Espanha. E é a pessoa mais rica do mundo. Até pretendemos que ela case com o nosso juiz, que casou 8 vezes, assim, na 9ª vez você vai casar com a Duquesa de Alba, porque daí você arruma a vida de todo mundo, que é a pessoa mais rica do mundo. Então, imaginemos que alguém furte a bolsa da Duquesa de Alba, que para ela furtar uma bolsa Louis Vuitton equivale para nós a perda de R$1. Então, o jeito furta a bolsa da Duquesa de Alba e tem uma pena de 1 a 4 anos. Então, pode ficar 4 anos preso. 4 anos preso. Vejam só. 4 anos preso. Então, aí onde é que está a proporcionalidade? O dano causado pelo delito e o tempo de cumprimento da pena proporcional a esse dano causado. Esse é o problema. E aí, a terceira proposição, como a definição do delito como abstração de conflito é qualitativa, porque lhe confere um conteúdo valorativo, sua solução por meio da pena, que nada tem de valorativa, não pode condicionar a sua construção dogmática. E são essas as proposições
das quais eu devo partir para a elaboração de uma nova revisão ou de uma revisão da dogmática da teoria do delito. Essas 3 proposições buscam desvincular, portanto, a construção da teoria do delito dos fins da pena e trabalhar sobre outras bases que podem ser assim resumidas em 8 subproposições. Essas 8 subproposições, uma das quais vou prestar uma homenagem aqui ao meu orientando da UERJ, doutor Tiago Joffre, que contribui de uma maneira muito efetiva para o direito penal brasileiro, elaborando uma tese sobre os crimes de perigo abstrato. E vai aqui falar nesse seminário com muita felicidade. Então, vejam as 8 proposições. A definição de delito não pode se afastar de uma realidade empírica. Segundo, o delito tem por base exclusiva a realização de uma conduta humana. Terceiro, a delimitação entre o proibido e o permitido, o determinado e o facultativo, devem constituir a base normativa de construção da definição do delito. Quarto, o delito não pode prescindir do contexto no qual a conduta é realizada. Quinto, o contexto do delito está constituído pelas condições externas e internas do mundo da vida e será tematizado à medida que possa ser compreendido pelo sujeito. Quarto, como o delito depende do contexto e está vinculado a uma realidade empírica, deve estar também associado a um efeito empiricamente apreensível, que irá medir a intensidade objetiva da lesão do bem jurídico como consequência da infração, a proibição ou a determinação, bem como dependerá de uma compreensão do sujeito quanto à extensão de sua conduta como limitação subjetiva daquela lesão. Quinto, o significado de um elemento da construção do delito só poderá ser aferido em consonância com uma crítica constante da legitimação da incriminação. Sexto, não se pode separar a definição de delito e de seus elementos do princípio enunciado das normas proibitivas ou mandamentais. Sétimo, a responsabilidade pela realização de uma conduta proibida ou pela não realização de uma conduta mandada deve estar sempre posta em discussão, em face da real capacidade do sujeito de estar ou não integrado no mesmo contexto normativo levado em conta pelo legislador. E, finalmente, a 8ª, que é uma homenagem ao meu amigo Rubens Casara, não deve haver responsabilidade quando seja possível solucionar-se o conflito por outro meio menos gravoso do que a afirmação de culpabilidade. Essas podem ser as bases da elaboração de uma dogmática penal da teoria do delito revisitada. Quando se diz que a definição de delito não pode se afastar de uma realidade empírica, quer significar que a dogmática penal tem que romper cada vez mais com o comprometimento simbólico das normas. Nesse passo, assume relevância importante a contribuição de Hasmer ao pretender uma distinção entre objetivos manifestos e objetivos latentes da incriminação. Uma norma incriminadora carecerá de legitimidade se não indicar de modo claro o seu objetivo. Por outro lado, a norma incriminadora não pode servir de manifesto político. Como tem que delimitar o injusto, deve buscar alcançar um grau de universalidade, de tal modo que possa servir a todos como referência para gerar uma compreensão do sujeito acerca dos limites da sua conduta. Então, se o delito tem por base exclusivamente a realização de uma conduta humana, caem por terra as articulações que querem equipará-lo à atuação da pessoa jurídica. Ademais, a conduta humana tem que ser compreendida como uma conduta social, que supera a simples relação entre meio e fim e se concentra nos efeitos que possa ou venha a produzir em outrem, e ainda nas reações sociais à sua realização. Só dessa forma é que a conduta humana pode ser avaliada em termos jurídicos. Quando a conduta humana é centrada na pessoa humana e verifica a sua condição de pessoa humana em face dos demais. Essa é a grande contribuição da filosofia política alemã, principalmente da sociologia de Max Weber, que demonstra de maneira efetiva de que há uma diferença substancial entre a produção causal de um efeito e a realização concreta de uma conduta social, na qual se tem em vista também as reações das demais pessoas em face dessa conduta social. E daí se diz, então, que para se caracterizar uma conduta como conduta penalmente relevante,
é fundamental que a conduta penalmente relevante seja associada a um contexto social no qual ela se desenvolve. E assim, digo assim, um aborígene não aculturado, utilizo a palavra aborígene agora por questão que aprendi esses dias, de que não se pode descriminalizar o índio, né? Embora o projeto do Código Penal fale em índio ainda, né? Um aborígene não aculturado está afastado do contexto de determinada sociedade e pode não compreender a forma de orientação de conduta que esse contexto lhe fornece. Se lhe for incompreensível a orientação fornecida pelo contexto, por exemplo, de não subtrair patrimônio alheio, porque completamente desconhecida a propriedade individual, os seus elementos demasiadamente diversos conduzem a negar a existência de uma conduta penalmente relevante. Então não se trata mais aqui, uma vez que se adote essa postura, de caracterizar o aborígene sob o aspecto da inimputabilidade. Afinal de contas, o aborígene não é um doente mental, e nem um retardado mental, e nem tem um desenvolvimento mental incompleto, não tem. Ele tem um desenvolvimento mental completo para o contexto no qual ele se coloca. E não é um retardado mental, porque tem uma rigidez mental capaz de compreender a realidade na qual ele vive. Então não pode ser tratado como inimputável. Ele tem que ser tratado exatamente como aquele sujeito, fora do seu contexto, que realiza uma conduta social que não lhe corresponde. Essa é a ideia de uma revisitação da teoria do delito em moldes racionais. Bom, o ponto nodal de uma revisão dogmática, acho eu, reside na relação entre tipo e antijuridicidade. E essa é uma relação conturbada na teoria do delito. Essa relação continua desencadeando uma grande discussão, a título apenas de remissão. O que aconteceu com a relação entre tipo e antijuridicidade? No século XIX, em que se começou a desenvolver a teoria do delito de maneira mais eficiente, se estabeleceu uma diferenciação entre tipo e antijuridicidade. O tipo como uma categoria neutra e descritiva da conduta proibida e a antijuridicidade como um juízo de valor sobre a conduta proibida em face das determinações ou permissões da ordem jurídica. Então, há uma dicotomia bem precisa entre tipo de um lado e antijuridicidade de outro. Ocorre, depois, mais tarde, verificou-se que havia, evidentemente, por influência da filosofia neocantiana, que havia, evidentemente, uma relação entre tipo e antijuridicidade. E Max Ernst Mayr caracterizou justamente essa relação, dizendo que o tipo constituía uma espécie de antinormatividade e, consequentemente, já encerrava um indício de antijuridicidade. Ainda sob a influência de uma outra perspectiva neocantiana, o tipo passou a ser a ratio essentiae da antijuridicidade. A antijuridicidade, então, passou a constituir um elemento importante na teoria do delito e passou a caracterizar o tipo como uma forma de sua expressão. É interessante observar. Por exemplo, uma vez, fui examinar uma tese lá na USP, de uma amiga da Helena Regina Lobo da Costa, que aqui está, que é Marina Pinhão Coelho. E ali, nessa tese, estava muito bem delineada uma discussão em torno do problema da omissão. E eu perguntei assim, muito bem, como é que o Belling tratava a omissão? Dentro da tipicidade, da antijuridicidade ou da culpabilidade? E o Belling tratava a omissão dentro da antijuridicidade e não da tipicidade. Mas a omissão é uma característica típica. Você diz, olha, o sujeito não prestou socorro a quem estava em iminente perigo de vida. Mas isso é tipicidade? Não. Para Belling, não. Isso é antijuridicidade. Por quê? Porque a omissão constitui uma valoração de uma conduta exigível, mas não realizada. Então, consequentemente, não podia ele caracterizar essa conduta sob um aspecto puramente descritivo, tinha que caracterizar essa conduta sob um aspecto normativo, e o aspecto normativo não estava na tipicidade, estava na antijuridicidade. E daí a dificuldade dogmática de colocar o elemento omissivo dentro da tipicidade e agora vai colocar dentro da antijuridicidade. Mas se estava dentro da antijuridicidade, então, qual era o problema? Não havia tipicidade do crime omissivo? E o grande problema ainda subsiste, dos crimes omissivos impróprios, não há tipicidade. A tipicidade é justamente arranjada através de uma inserção para os crimes de comissão. Veja como é complicada a relação de tipo de antijuridicidade.
Mais tarde um pouquinho, o finalismo regressa à condição de indício de antijuricidade, mas sob o pressuposto de ser apreciado como um tipo de injusto pessoal, conglobando assim elementos de autoria e da participação. E com a escola da teoria social da ação adquire um papel secundário, volta-se à ideia, e aí está Jeschke, que foi até meu professor na Alemanha, diz assim, o problema fundamental no direito penal não é a tipicidade, é a antijuricidade. Se pegarem o tratado do Jeschke, o capítulo assim, antijuricidade, e lá dentro da antijuricidade está a tipicidade.